Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram os cortes realizados pelo Legislativo no orçamento deste ano na Justiça Trabalhista. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho entrou com ação no STF, questionando um corte de mais de 844 milhões de reais na proposta orçamentária, que era de 1.869 bilhões de reais para este ano. Para Ana Matra, o corte foi discriminatório. O Poder Legislativo, ao invés de se valer de uma realidade financeira, de eventual inexistência de receita, para promover cortes no orçamento do Poder Judiciário Trabalhista, brincou levianamente de promover corte por fundamento diverso e inaceitável, que além de não estar baseado na realidade financeira, confessadamente se afasta dessa realidade para se enquadrar como hipótese de retaliação em razão do regular exercício da jurisdição. O relator ministro Luiz Fux lamentou julgar improcedente a ação, mas defendeu a autonomia do Poder Legislativo para reduzir o orçamento público. A Justiça do Trabalho, posto serviço público estratégico e de típica concreção da soberania e da cidadania, deve merecer a sensibilidade do legislador e a atenção do disposto no artigo 99, parágrafo 5º da Constituição Federal, que em momentos de oportunidade e conveniência admite, durante a execução orçamentária do exercício, a abertura de créditos suplementares ou especiais. Eu estou, lamentavelmente, julgando improcedente a ação declaratória de inconstitucionalidade. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator e destacou que o judiciário elabora o seu próprio orçamento, mas que isso não significa que poderá receber tudo o que pediu. Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Com essas breves considerações, presidente, eu estou endossando a posição do eminente relator, cumprimentando-o mais uma vez pelo voto e julgando improcedente o pedido. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, abriu a divergência e ressaltou que a medida pode inviabilizar o funcionamento da Justiça Trabalhista. A Justiça do Trabalho for impedida de realizar em plenitude a função jurisdicional para a qual ela foi concebida, para a qual ela foi instituída e em razão da qual ela existe. Peço vênia para julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. O presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, acompanhou a divergência e destacou que o corte foi drástico e desproporcional. Nós estamos aqui para também subsidiar o argumento de nosso eminente decano diante de um claro desvio de finalidade legislativa. Nós temos um vício evidente na motivação que levou os senhores parlamentares a promoverem este corte absolutamente irrazoável e desproporcional relativamente aos outros ramos do poder. A Justiça do Trabalho ficará inviabilizada a partir do segundo semestre deste ano se prevalecerem estes cortes. Eu julgo procedente a ação. Ainda durante a sessão, os ministros aprovaram uma nova súmula vinculante que trata da falta de vagas no sistema prisional. O enunciado final foi proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, com base em entendimento fixado pela Suprema Corte. Eu estou propondo, presidente, a seguinte tese, na verdade, a seguinte proposição para a súmula. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, que é a primeira proposição da tese de repercussão geral do ministro Gilmar, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no recurso extraordinário número 641.320, fecho aspas.
Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio hoje para explicar para a gente essas decisões, isso que foi discutido ontem na sessão no Supremo Tribunal Federal. Gisele, vamos começar falando então desses votos divergentes, né? Qual foi o principal fundamento? Bom, o ministro Celso de Mello, que é o decano aqui do Supremo Tribunal Federal, ele acabou abrindo a divergência e foi acompanhado pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, e também pela ministra Rosa Weber. O principal fundamento é que esses cortes, que na verdade foram 90% de corte nas despesas de investimento e quase 25% nas despesas de custeio, isso no âmbito da Justiça do Trabalho, que eles foram drásticos, foram desproporcionais, injustificados. Então, de acordo com a divergência, de um modo geral, houve uma certa manipulação do Poder Legislativo no que diz respeito à aprovação desse projeto de lei orçamentária nos termos em que ele acabou sendo formulado. E que isso acabaria afetando, inclusive, o próprio funcionamento da Justiça do Trabalho. Então, nesse sentido, a divergência votou, né, no sentido da procedência da ação direta de inconstitucionalidade, mas acabou ficando vencida porque prevaleceu, no caso concreto, o voto do ministro relator, ministro Luiz Fux, que entende não ser possível uma interferência do Poder Legislativo, do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Gisele, esse contexto socioeconômico do país nesse momento interfere na lei orçamentária? O ministro Luiz Fux chegou a destacar exatamente esse ponto que você acabou de mencionar. Para ele, esse contexto, né, a atual situação econômica do país, ela reflete sim e deve ser levada em consideração no momento de aprovação da proposta orçamentária, das leis orçamentárias. Então, inclusive, ele ressaltou que não houve corte apenas na Justiça do Trabalho, houve cortes também nos outros ramos da Justiça e também nos demais poderes. E isso acabou influenciando não só no que diz respeito ao orçamento propriamente dito, mas também em relação às políticas públicas do país em relação a todos esses poderes. O Legislativo, nesse momento, exerce um papel fundamental relativo a essa questão orçamentária, não é mesmo? Exerce porque a própria Constituição Federal, ela prevê que essa proposta, né, de lei orçamentária, ela pode ser enviada pelos poderes, né? O Poder Judiciário envia a proposta orçamentária referente, né? A Justiça do Trabalho acabou elaborando uma proposta orçamentária, encaminhou, mas é o Poder Legislativo quem vai analisar, quem vai discutir e quem vai aprovar ou não essa proposta. Então, o papel do Poder Legislativo ele é fundamental porque, na verdade, a palavra final fica com o Poder Legislativo. Então, foi nesse sentido que, inclusive, os ministros acabaram votando, a maioria, né, que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal, foi exatamente nesse sentido, de se preservar a função do Poder Legislativo, que é uma das funções típicas, é exatamente essa, votar, discutir, aprovar as leis orçamentárias de um modo geral. Gisele, qual foi a tese, né, fixada nessa súmula, qual a súmula vinculante que foi aprovada? Nós tivemos ontem, foram apenas 2 casos que foram analisados, uma foi essa ação direta de constitucionalidade que eu acabei de mencionar e houve a aprovação de uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante, ela tratou exatamente sobre a questão da progressão do sistema penitenciário, né? O Supremo Tribunal Federal, em maio, julgou um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e tratou exatamente da impossibilidade do condenado permanecer no regime mais gravoso naqueles casos em que não há vaga no estabelecimento prisional adequado. Então, houve a aprovação dessa súmula vinculante, eu peço licença para ler rapidamente, e os termos da tese ficou no seguinte sentido: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320. Nesse recurso extraordinário foram diversos os parâmetros, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, possibilidade de prisão domiciliar, de antecipação de uma progressão de regime. Então, os parâmetros que devem ser observados são os definidos nesse RE, teve repercussão geral reconhecida e houve aí a criação de mais uma súmula vinculante. Agora nós temos a súmula vinculante de número 56, que foi, na verdade, derivou da proposta de súmula vinculante 57. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela sua participação por hoje. A gente se encontra novamente semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.